Olá a todos. Hoje vou-vos mostrar a caneta que tenho andado a usar nos últimos tempos. É a caneta que uso todos os dias para escrever. Pelo menos quando estou em casa. Não é a caneta que uso fora de casa, e já vamos ver porquê. Há uma questão com as canetas que é a questão do custo de utilização. Ou seja, quando eu penso que uma caneta Bic, por exemplo, é razoavelmente barata, a tendência é realmente não usar a caneta até ao seu potencial máximo e muitas vezes não deixamos acabar a tinta e deitamos a caneta fora. Portanto, acaba por ser uma caneta que não é tão barata assim. Se virmos a quantidade de bics que são compradas, se virmos a quantidade de plástico que é deitado fora e que vai acabar, desse plástico vai acabar em rios, em mares, em terra. Pronto. Não é uma caneta assim tão sustentável como isso. O que acontece com as canetas de tinta permanente é que é possível conseguir uma caneta muito sustentável em termos de custo e em termos ambientais. Existe um fabricante nos Estados Unidos que tem a marca Noodler's Inc. E a marca Noodler's Inc., como o nome indica, é uma marca de um fabricante que começou em 2004, salvo erro, por fabricar tintas para canetas de tinta permanente. E a filosofia desse fabricante é de conseguir democratizar a utilização da caneta tinta permanente e das tintas. Porque há de facto tintas que são caras, há outras que não são, realmente, mas a filosofia da Noodlers é conseguir uma tinta de qualidade e tintas bonitas, mas a um custo muito baixo. Passado algum tempo, esse fabricante começou também a fabricar canetas. Contratou uma empresa, uma fábrica na Índia, penso que neste momento são 2 fábricas na Índia, que fabricam as canetas da Noodlers. Portanto, a concepção, a ideia é da Noodlers e depois é fabricada na Índia. E conseguem-se assim canetas de muito boa qualidade, porque as fábricas indianas de produção de canetas produzem instrumentos de grande qualidade. Não é, apesar de se conseguirem canetas baratas, não são canetas frágeis, não são canetas que não funcionem. Portanto, são canetas mesmo bem feitas. E, portanto, isso vai de encontrar a filosofia do fabricante da Noodlers, que é conseguir equipamentos de escrita acessíveis, ter tintas de muito boa qualidade, também muito acessíveis, e reduzir assim a utilização da caneta. Reduzir o custo, não é reduzir a utilização da caneta, é reduzir o custo de utilização da caneta, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista ambiental. Porque a questão é, uma caneta de tinta permanente, mesmo que lhe coloquemos vamos lá ver, um aparo de ouro de 14 quilates que custa 30 euros. Pronto, vamos por aí. Há aparos mais caros, mas pronto, esse será mais ou menos o preço médio de um bom aparo para uma caneta. Esses 30 euros mais um custo de 20 euros da caneta, estamos a falar de 50 euros. A questão é que não vamos precisar de estar sempre a comprar canetas, não vamos precisar de estar sempre a criar depósitos de lixo em permanência e, portanto, a caneta acaba por ser mais sustentável do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do custo para o utilizador. Esta caneta tinta permanente é uma edição que já não está à venda, esteve há alguns tempos atrás. Ela tem um nome que é a Dixie número 10 Rebellion Red. Pronto, é a designação da caneta. Eu penso que esta caneta tenha sido uma edição limitada da Noodlers. Ela é feita com um corpo em madeira de ebonite,
e tem uma janela de tinta em acrílico. Como é habitual, eu vou-vos mostrar depois também detalhes, à medida que vou descrevendo a caneta, eu mostro os detalhes da caneta. Pronto, tem um corpo, o corpo da caneta, vamos tirar a tampa. O corpo da caneta mede uns 14 centímetros. São 14 centímetros de comprimento. A tampa tem uma largura de 14 milímetros. Mais medidas aqui sobre esta caneta. O corpo tem 11 milímetros de largura e a secção de segurar a caneta, aqui esta secção, tem cerca de 9 milímetros e meio. Pronto. A caneta pesa 17 gramas, portanto é uma caneta muito, muito leve. E vamos ver como é que ela está construída. Portanto, é uma caneta que não tem perfeitamente a forma habitual de charuto de algumas canetas. Portanto, é interrompido pela tampa. A tampa é preto opaco, tem o grampo com a marca da Noodlers gravado. E não sei se conseguem ver bem, mas a caneta depois encaixa na tampa com uma ligeira protuberância, mas é muito ligeira, não interfere muito com a utilização. Pronto, o grampo está colocado com um anel na tampa e a tampa tem no topo o nome da caneta. Portanto, que é Dixie número 10. Há uma coisa que eu não gosto neste design, é que a gravação do nome não está centrada em relação ao grampo. Portanto, a direção do nome da caneta não está alinhada com o grampo, o que, portanto, não é uma coisa muito, muito bonita. O que é muito bonito é o corpo da caneta em ebonite, portanto, que é uma madeira que tem um certo cheiro e que leva algum tempo a desaparecer. Portanto, há pessoas que gostam muito do cheiro, outras pessoas não gostam, isso aí é uma questão de gosto pessoal. Portanto. Tirando a tampa, vemos que tem um aparo número 6, é um aparo bastante largo, e vemos que não é um aparo tradicional, típico, é um aparo semi-flexível. Portanto, tem um corte longitudinal a meio, okay? E acaba numa ponta, não é uma esfera, mas não tem uma esfera incorporada, mas acaba numa ponta arredondada, o que dá bastante suavidade. Aqui podem ver, de facto, a janela de tinta em acrílico. Portanto, se eu deixar a gravidade fazer o seu trabalho, conseguem ver a tinta dentro da caneta. A secção de segurar a caneta é bastante confortável. Portanto, como a caneta é muito larga no aparo, há uma certa tendência para segurarmos mais acima e sentimos a rosca da tampa. Esta caneta não aceita cartuchos, nem dos pequenos, nem dos grandes, e também não aceita conversores, porque a caneta é alimentada por um sistema de pistão, um êmbolo. Portanto, retira-se, isto é uma tampa que se retira no topo da caneta, e depois tem aqui um mecanismo de rosca que permite acionar o pistão. Eu agora não vou poder mostrar-vos como é que se alimenta a caneta, mas quem já tem usado canetas de pistão sabe como é que se faz. É mergulhar o bico, a ponta, não é só a ponta, é melhor mergulhar o aparo todo na tinta e depois rodar o pistão para sugar a tinta para dentro do depósito. O depósito é o corpo da caneta quase todo,
Portanto, tem um depósito bastante grande de tinta, o que é bom porque, como o aparo é semiflexível, é uma caneta que usa bastante mais tinta do que um aparo normal. O que é mais a dizer da caneta? Não tem nada de especial. É uma caneta, pronto, tem um segurar agradável. É uma caneta de madeira e acrílico. Os metais não são metais nobres, nem pouco mais ou menos. Pronto, mesmo o terminar da tampa nesta parte metálica com a marca gravada, pronto, também não inspira a sensação de um produto de luxo, mas de facto inspira a sensação de um produto de qualidade. A caneta é bastante agradável de utilizar. Ora bem, o que é que eu gosto nesta caneta? Primeiro, o fecho da tampa é de rosca. Eu prefiro sempre em canetas de tinta fecho com rosca, por caso haja algum acidente ou algum problema com a tinta e comece a sair tinta da caneta, a rosca garante que não vou ficar com a roupa ou com a secretária tudo cheio de tinta. Portanto, é mais seguro nesse aspecto. Gosto de uma coisa, é que o grampo não roda na tampa. Gosto disso. Gosto da gravação do nome da caneta na tampa, mas não gosto que esteja desalinhado com o grampo. Gosto do corpo desta madeira, é bonito. E gosto da janela de tinta porque é uma janela que permite bastante visibilidade da quantidade de tinta que temos, e se falta pouco tempo para acabar a tinta ou não. Isso são aspectos agradáveis. Gosto do aparo, porque é um aparo número 6 e é possível trocar este aparo por um aparo de maior qualidade, se for o caso disso. Isso é sempre agradável. Gosto da quantidade de tinta que ela leva. Okay. Gosto que tenha o pistão do êmbolo protegido com uma tampa, porque isso permite colocar a tampa da caneta e poder escrever com a tampa colocada. É simpático. Isto acontece em algumas outras canetas da Noodles, especialmente no modelo de entrada. Se o pistão não estiver tapado, ao colocarmos e tirarmos a tampa do topo da caneta, o que vai acontecer é que vamos mexer no pistão e isso vai produzir gotas de tinta a sair da caneta e espirros e salpicos, e é um bocadinho difícil depois nesse aspecto de usar a caneta. Uma coisa que ainda não tinha falado e que também gosto na caneta é o alimentador também é de madeira de ebonito, não é de plástico. Isso também é agradável. E o que é que há mais para dizer da caneta? Pronto, para pessoas como eu que gostam de desmontar os instrumentos e transformá-los e adaptá-los, esta caneta é uma caneta interessante porque tem essa capacidade. Pronto, tem um custo baixo. Esta caneta eu diria que tem um custo médio. Pronto, não é um custo elevado, nem um pouco mais ou menos, mas também não é das mais baratas. Mas permite transformar a caneta e eu gosto dessa possibilidade. Isso não é muito possível em certas canetas que são concebidas de maneira a ser impossível ou quase impossível desmontar a caneta e transformá-la. E por outro lado, há canetas que, mesmo que seja possível, elas são tão caras que não queremos ir por essas aventuras. Não é o caso desta. O que é que eu não gosto nesta caneta? Pronto, já referi que não gosto do facto do nome na tampa estar descentrado em relação ao grampo. Não gosto muito. Pronto, vamos lá ver. Este aparo é um aparo mais interessante que um aparo normal. Okay? Ou seja, permite alguma variabilidade no traço, na escrita. É um aparo generoso em termos da quantidade de tinta que deixa sair para o papel. No entanto, não é um aparo flexível, portanto, não comprem. Porque é que eu tenho aqui isto? Não comprem
a caneta a pensar que vão ter um aparo flexível, porque não vão. Os aparos semi-flexíveis da Noodler não permitem fazer o que se faz com um aparo flexível. Nem um pouco mais ou menos. Pronto, acho que em termos de apresentação desta caneta é tudo. Vou-vos mostrar como é que a caneta escreve e como é que se comporta o aparo da caneta. Bem, vamos então ver como é que esta caneta se comporta. Eu, entretanto, já enchi a caneta com tinta. Pronto, já podem ter visto no vídeo. Pronto, não sei se consegue perceber que a tinta é uma tinta verde. Pronto, e está a deixar algum depósito agarrado ao acrílico. Portanto, provavelmente vou ter que lavar esta caneta depois da utilização com uma solução de água com lexívia e não apenas água morna. Vamos então aqui experimentar o aparo da Noodlers. Ok? Então vamos escrever aqui qualquer coisa. Bem, não vamos escrever, pelos vistos, vamos ter que forçar a alimentação de tinta. Ok, aqui está ela. Isto não é um defeito da caneta. Okay? Isto que vocês estão a ver. Isto é uma característica da tinta que eu estou a usar, que seca com muita facilidade por causa dos componentes que tem. Portanto, se usarem uma tinta normal, não vai acontecer isto à caneta. Okay? Assim que abrirem, podem escrever normalmente. Pronto, o que é que eu estou a notar? Que o aparo é um médio bastante generoso. É muito suave. E de facto é muito pouco flexível. Mas é generosa e contínua, deixa sair uma boa quantidade de tinta. Vamos aqui ver. Traço fino. Como veem, quase não há variação. Vou tentar forçar um pouco. Ok. Ela consegue fazer esta variação, mas a força que precisei de fazer foi bastante grande. Então não é pronto, realmente a força que é exigida. E depois não faz uma boa transição, ou seja, não há uma transição gradual do traço mais fino para o mais grosso. Como veem, aqui está extremamente molhado, aqui nem por isso, mas não foi uma transição suave de um traço muito fino para um traço muito largo. Portanto, isto não é de facto um aparo flexível. Eu penso que a ideia do aparo semi-flexível seja permitir uma saída de tinta em maior quantidade do que é habitual, para dar algum prazer na escrita, mas não permite fazer caligrafias ou traço variável, nem pouco mais ou menos. Okay. Portanto, vou só aqui experimentar mais um bocadinho.
Ok, pronto. Espero que tenham gostado desta caneta. E até à próxima.